sua decisão, para a sua atitude. Deus te trouxe aqui para te dizer que uma pessoa especial ou que pessoas especiais estão esperando pela sua atitude.
Eu acredito que os irmãos podem se sentar. A paz do Senhor com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, família de Deus, surdos ou ouvintes, nós nos tornamos iguais diante do Senhor Jesus, isso é maravilhoso. É muito bom ver um público onde se reúnem surdos, ouvintes, cegos, pessoas que se encontram diante do Senhor iguais e dignas do amor do Senhor. Isso é muito especial. Eu gostaria de começar me introduzindo. Eu não nasci aqui no Brasil, eu nasci lá na Holanda. E desde pequeno eu nasci surdo. Eu tenho mais duas irmãs que também são surdas. E eu cresci conhecendo um pouquinho da palavra de Deus, da história da Bíblia, mas o meu coração sempre muito vazio e sem entender exatamente aquilo que Deus havia feito por mim. E eu procurava com uma sede tremenda como encontrar a Deus. E eu me sentia num vazio muito grande, com o meu coração quebrado diante dessa realidade, porque eu não sabia exatamente como eu poderia encontrar a Deus e reviver a minha vida novamente com Ele. Mas quando eu tinha 23 anos, um amigo meu, ouvinte, através da língua holandesa, porque eu cresci em uma escola oralista, eu não usava a linguagem de sinais, e ele começou a falar de mim, do amor de Deus, e ele falou para mim que eu era preciso nascer novamente. E eu cresci, e eu entendi naquele momento, quando meu amigo dizia que aquele que não é nascido de novo não pode ver a Deus e estar com Ele. E naquele momento o Espírito de Deus convenceu o meu coração do meu pecado. E eu orei naquele momento, entregando a minha vida para o Senhor. E naquele dia eu senti uma transformação muito grande, uma transformação radical em mim. Eu senti Deus, como o Senhor estivesse tocando e trocando o meu coração por um coração novo. Eu senti dentro do meu ser uma paz tão grandiosa que só poderia ter vindo de Deus. Este meu amigo, já conhecedor e crendo em Jesus, ele falou e me deu uma Bíblia. E ele falou assim para mim: olha, o plano de Deus para a sua vida já existia há muito tempo. Ele quer que você seja conhecedor do plano de Deus através de um relacionamento de intimidade com Ele. E saiba exatamente quem Deus é e aquilo que Ele quer de você. E durante alguns anos eu busquei isso. E eu entendi que Deus me queria na obra missionária. E Ele me chamou dizendo assim: deixe seu emprego e me siga. Porque esse era o plano de Deus para a minha vida. E esse era o plano que o Senhor tinha, para que eu pudesse estar servindo ao Senhor tempo integral. Foi interessante que logo depois que eu resolvi estudar, me preparar em um seminário, eu fui o único aluno surdo num grupo muito grande de ouvintes. E era muito difícil saber que só existia um surdo dentro daquela escola, com muitos ouvintes, tendo oportunidade para estudar e para trabalhar. E naquele momento Deus começou a mudar o meu coração e fazer com que eu realmente pedisse a Ele que outros surdos sejam despertados para o trabalho do Senhor. E eu vi de uma forma muito clara a operação de Deus na minha vida durante aquele tempo de estudo e de preparo. E eu não sabia exatamente aonde o Senhor queria que eu servisse como missionário. E eu fiquei durante algum tempo orando e pedindo para Deus que Ele falasse comigo, me mostrasse o lugar que Ele queria que eu estivesse servindo. E eu entendi claramente que o Senhor queria que eu estivesse no Oriente Médio. E durante um período, eu obedeci ao Senhor, depois do meu preparo, com todo o processo, eu fui parar no Oriente Médio, e eu vi naquele lugar, eu perguntava a Deus: como é que eu vou encontrar surdos aqui?
E foi interessante demais de ver como Deus havia preparado, porque muitas famílias, em muitas famílias nós podemos encontrar pessoas surdas e pessoas que precisam do amor de Deus. Eu gostaria de dar aqui uma estatística, só para vocês me ajudarem aqui um pouquinho a entender o que eu vou falar. Eu gostaria de 10 pessoas que viessem aqui à frente e pudessem me ajudar a exemplificar a estatística que eu quero dizer. Surdos ou ouvintes, por favor, vocês podem vir aqui à frente rapidamente? 10 voluntários. Tá, tudo bem. Fiquem um do lado do outro. Acho que dá para todo mundo ver. Um do lado do outro. Aqui, imaginem vocês, 10 pessoas aqui. Vamos entender que aqui no mundo nós temos 400 milhões de surdos. E essa população represente os 400 milhões de surdos que nós temos no mundo. Somente 1% dessa população conhece o Senhor Jesus. Todo o restante, que representa esses 9 irmãos separados ali, nunca ouviram falar de Jesus. Imaginem vocês, a população de surdos que existe no Brasil, imaginem se esse grupo fosse a população de surdos existente no Brasil. Nós temos uma estatística de 3 milhões de surdos no Brasil. Qual é o total, o percentual que nós temos de surdos que conhecem a Jesus aqui? Imaginem essa foto aqui, somente 1 dos 10 conhecem a Jesus. O Brasil ainda há muito do que se trabalhar. Nós temos mais ou menos aqui no Brasil 5.000 surdos que já conhecem o Senhor Jesus como Salvador. E isso é muito pouco. Nós temos andado nas igrejas aqui no Brasil e não existe trabalho de intérpretes. Eles não podem conhecer a palavra de Deus se não houver quem pregue a eles. Imaginem vocês, dessa população toda de surdos, eu já tenho ido aqui no Brasil, eu já tenho ido procurado saber a respeito de surdos que têm realmente, que já aceitaram e creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas muitos deles se desviaram dos caminhos do Senhor. Imaginem isso. Todos esses surdos crentes, a quantidade de 10 surdos crentes, mas do período dos surdos que não conhecem, que já conhecem a Jesus, somente 20% deste número permanece firme. O restante saem de nossas igrejas, se desviam e abandonam o caminho do Senhor Jesus. Somente um percentual muito pequeno conhece a Deus de fato. Outros se esfriam, não têm um discipulado permanente, não têm vontade de realmente se entregar com um compromisso santo diante de Deus. E eu olho para essa situação e eu fico pensando, Senhor, como nós podemos mudar isso? Muito obrigada pela ajuda. Espero que vocês tenham entendido. Todo mundo com a gente aqui? Vocês entenderam claramente quando a gente coloca esse visual a respeito da estatística? É muito grande a necessidade, meus irmãos. No Brasil, nós temos pessoas surdas que creem no Senhor Jesus. Mas ainda aqui no próprio Brasil, muitos deles têm sido chamados pelo Senhor Jesus, mas não existem missionários enviados pelo Senhor, pelas igrejas, a outros lugares e em missões transculturais.
essa ainda é uma necessidade muito grande. O Senhor Jesus disse, quando Ele subiu aos céus, Ele disse para os discípulos: vão por todas as nações, discipulando-os, todas as nações, de todas as tribos, de todos os lugares, para que eles sejam meus discípulos. Este não é uma ordem de Jesus somente para os discípulos, mas é um comando para nós todos. E a população surda está carente do amor e do Evangelho do Senhor Jesus. Eu tenho visto que Deus, o Senhor, criou a diversidade. Ele nos criou, Ele criou povos. Ele ama pessoas e as almas perdidas por este mundo afora. E Ele quer trazer arrependimento ao povo. Pessoas que estejam dispostas a receber o perdão do Senhor Jesus e entregarem a sua própria vida. Não somente esquecerem que a sua vida com uma visão egoísta, mas entregarem diante do Senhor Jesus como uma oferta suave a Deus, a sua vida. Para que Deus use a nossa vida e use a minha vida como a sua vontade, de acordo com aquilo que Ele quer. Deus tem nos chamado para que nós estejamos nos seguindo Jesus. Mas o que significa seguir a Jesus? Significa entregar a nossa vida por completo a Ele, pegarmos a nossa cruz a cada dia e seguirmos a sua vontade para a nossa vida, saber aquilo que Ele quer, obedecer o seu comando. Nós precisamos entender a mensagem da cruz. Deus tem nos chamado para a morte, morrermos a cada dia, morrermos nas nossas vontades, e isso tem sido muito difícil, porque Deus quer nos santificar a cada dia, para que nós possamos segui-lo e obedecer às suas ordens e fazer diferença neste mundo. Deus tem nos chamado a evitar aquilo, conselhos do mundo, as ideias, as opiniões que as pessoas possam ter com relação às pessoas que seguem e que querem seguir a Jesus. Deixar isso de lado e seguir e obedecer o Senhor Jesus. Deus quer trazer o crescimento do seu reino de uma forma rápida. Há urgência, meus irmãos, para que a mensagem do Senhor seja levada. O reino do Senhor quer ser estabelecido e crescer aqui diante dos homens. Mas o diabo também tem lutado contra isso. O diabo não quer que as pessoas creiam em Jesus. E há uma necessidade, uma urgência, para que nós estejamos conscientes do trabalho que o Senhor nos quer. Muitas vezes nós somos incomodados pelo dinheiro, pela situação econômica, de não largarmos aquilo que os nossos próprios desejos, mas Deus nos ensina a perguntar a Ele, em primeiro lugar, qual é o seu plano para a minha vida? Aonde o Senhor quer que eu vá? Qual o povo que o Senhor quer que eu alcance? Essa tem que ser a atitude de um coração de um servo que quer servir ao Senhor. Isso tem que ser a necessidade primeira, a coisa mais importante que você queira fazer. Evangelizar aqui no Brasil, pelo que eu conheço do Brasil, não tem sido a mesma, nós não usamos as mesmas estratégias. Ou porta em porta, visitarmos livremente, conversarmos livremente nas ruas. Deus tem me chamado para uma realidade diferente, que é a realidade do Oriente Médio, onde é proibido e muito perigoso evangelizar abertamente nas ruas. E eu tenho aprendido a cada dia mais da cultura daquele povo. A vida do povo árabe, a comida daquele povo, o jeito como eles se relacionam, deixar e me unir a eles. É como se a cada dia eles estivessem deixando a cultura que eu tenho como um holandês e me unindo sempre aos meus amigos árabes daquele lugar, me tornar um como eles. Tem sido muito importante ter acesso a essas famílias, porque as pessoas têm olhado o meu testemunho e a minha vida junto com o Senhor Jesus. Isso tem aberto portas.
Deus tem falado em sua palavra que o que importa se uma luz está sendo escondida e não está brilhando. Nós precisamos deixar a nossa luz brilhar para a honra e glória do Senhor Jesus. E nesses lugares é assim que a vida do crente vai fazer diferença, de brilhar. Muitas pessoas nos olham juntos ali, a mim e minha esposa, e eles perguntam: mas vocês são tão diferentes, vocês não são como nós somos, vocês refletem uma paz muito grande. Mas nós, como pessoas, somos muito pequenos diante da paz que o Senhor tem. E é essa paz que tem sido refletida naquele lugar, porque as pessoas estão sedentos, secos, quebrantados por não conhecer a graça e o amor de Deus. E é isso que causa admiração neles. Eles nos perguntam: mas vocês são muçulmanos? O que vocês são? Qual é o livro que vocês seguem? Vocês adoram os ídolos que os cristãos adoram aqui neste lugar? O que vocês são? Vocês adoram a Maria, como os cristãos deste lugar fazem? E nós dizemos assim: não somos muçulmanos, não adoramos a ídolos, mas nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus, aquele que nos formou. E muitos surdos têm ficado admirados com essa resposta, por nunca terem experimentado e conhecido essa verdade. Eu tenho dito a eles que eu tenho um relacionamento particular e íntimo com Deus, mas aquele lugar as pessoas acham que elas não podem se chegar a Deus com um relacionamento pessoal, que não é possível conversar com Deus por eles serem pecadores. Mas aí nós podemos falar do sacrifício de Jesus e aquilo que a fé em Deus pode fazer com a vida de um homem que se arrepende e pede perdão ao Senhor. E Deus tem mudado a vida de surdos naquele lugar. Nós temos trabalhado já há 6 anos e temos entendido a dificuldade daquela terra, a dificuldade espiritual daquela terra. As pessoas não se convertem como têm se convertido neste lado do mundo. Nós temos tido dificuldade de levar a palavra de Jesus. Muitos surdos que já entenderam aquilo que Jesus é, não podem falar abertamente de sua fé por causa dos problemas religiosos naquele lugar. Nós temos tido muitos surdos ali que já entenderam quem Jesus é. Deus tem ajudado a entender que nós participamos da semeadura que Ele mesmo tem levado àquela região. Nós entendemos que o Senhor, que chegará um dia em que muitos surdos daquele lugar crerão no Senhor Jesus. Eu creio nisso. Mas o mais importante, a oração. As coisas mais importantes tem sido a intercessão, a oração, no Senhor procurar aquilo que Ele quer e a sua direção para a minha vida. Porque é só assim, através desse relacionamento e orando, é que o reino do Senhor tem sido implementado aqui neste mundo. Isso tem feito diferença na vida da minha esposa e na minha vida. Ela cresceu como ouvinte, nasceu ouvinte, mas ela tem um coração surdo. Ela ama os surdos. E Deus já havia falado a ela, já havia falado no seu coração sobre missões. Mas foi interessante porque 7 anos atrás, Deus havia me dito: vai ao Brasil. E eu encontrei a Gláucia, comecei a namorar com ela, nos casamos e Deus tem nos usado ali naquele país
naqueles países árabes. Eu pensava que eu ficaria solteiro o tempo todo, mas Deus tinha um plano. Porque lá naquele lugar eu posso conversar livremente com homens, podia conversar livremente com homens, bater papo ali com surdos, mas com mulheres eu não tinha um relacionamento muito mais próximo, porque eu não poderia, como homem, estar conversando muito longamente com elas. E Deus sabia disso, e Ele colocou uma ajudadora fiel ao meu lado, uma pessoa que pode contar com as mulheres. Amém. Amém. Muitos surdos pensam que a minha esposa, ela é surda, e é muito engraçado de ver. Muitos surdos não acreditam que ela seja ouvinte. E elas ficam assim, ela é surda, não é ouvinte. Algumas pessoas fazem uma brincadeira com ela de falarem em seu ouvido, e aí quando ela responde, e eles ficam admirados. Ou quando ela pode pegar no microfone e falar o que eu estou dizendo, eles ficam admirados. E é muito interessante de ver como o Senhor tem nos unido com este povo, e tem unido este povo a ela. Eu gostaria de mostrar um pouco a vocês. No multimídia, não vai sair? Não vai ser possível? Com a projeção, mas nós ficamos devendo isso a vocês. Nós estivemos durante um período aqui no Brasil, o período mais longo que nós ficamos aqui no Brasil. Temos recebido muitos e-mails, muita correspondência de pessoas que estão espalhadas por este mundo afora, na África, no Oriente Médio, na Ásia. E pessoas estão pedindo a nós, clamando por missionários surdos, pessoas que não escutam, pessoas ouvintes que têm este coração para essa obra. Porque muitas pessoas encontram surdos nas ruas, nos países onde eles estão, e a comunicação tem se tornado muito difícil. Eles não conhecem a linguagem de sinais, eles não conhecem a cultura surda daquele lugar, daquela nação. Nós temos um buraco missionário. Pessoas têm sido alcançadas ao redor do mundo, e a nação surda tem faltado essa informação, e essa boa nova não tem chegado a eles por causa de comunicação. Deus tem me dado uma visão, e eu vejo claramente como se existisse uma lua que representasse o norte da África. Com a transparência, com projeção, seria ainda mais fácil dos irmãos entenderem. Mas é como se tivesse uma lua vindo do norte da África e o Oriente Médio. E Deus me mostrou, quando Ele me mostrou isso, quando eu vi muitas pessoas mexendo as suas mãos e falando com sinais, sendo trazidas das trevas para a luz, adorando o Senhor Jesus. Eu creio nessa visão. Eu sei que Deus está preparando, Deus tem falado para mim. E eu sei, meus irmãos, que existe uma nação específica que o Senhor quer levar distante desse lugar. Quer levar para o Oriente Médio, para o norte da África. Eu creio que há uma ponte entre o Brasil e o norte da África, entre o Brasil e o Oriente Médio. Eu creio que Deus tem um propósito com a nação surda deste país, de levar o amor de Deus até aquelas nações. O Islã, ele atacou ali a Espanha há muitos anos atrás. E a Espanha inteira foi convertida ao islamismo à força. E depois o catolicismo veio e conquistou a Espanha. E esse catolicismo de conquista, ele chegou aqui ao Brasil. E conquistaram o Brasil com o catolicismo. E é interessante porque no nosso país, aqui no Brasil, nós podemos ver muitas coisas da cultura árabe, muita coisa do relacionamento do povo como etnia brasileira. Eu creio que essa é a hora.
Eu creio que essa é a hora, porque o povo árabe gosta muito do Brasil, gosta do futebol, gosta de tudo aquilo que nós jogamos, principalmente agora sendo pentacampeões. Eu creio que agora é a hora de nós voltarmos para esses lugares onde fomos conquistados antes, voltarmos com o presente e a verdadeira razão da vida que é Jesus. Essa é a hora de voltarmos, essa é a hora de voltarmos. Eu sei que muitas pessoas pensam que surdos não podem fazer o trabalho missionário. Eu tenho visto ouvintes que não creem que surdos podem ser missionários. Mas surdos, vocês não devem ter medo. Vocês não devem se olhar como pequenos, como não importantes. Vocês não podem ter essa dificuldade, não podem se sentir menores, porque Deus quer usar você. Deus quer usar você, povo surdo. Deus quer usar você para falar da boa nova de Deus em países como missões transculturais. Deus, vocês lembram da história de Moisés? Moisés disse assim, Deus falou a Moisés assim, vai, tire o povo do Egito. E Moisés disse assim, eu não consigo falar, é melhor que o Senhor mande uma outra pessoa. E Moisés reclamou diante de Deus e falou, não, é melhor não, eu não sei falar. E às vezes eu comparo esse chamado de Moisés como surdo. O povo surdo, Deus chamando este povo, e o povo que não escuta, dizendo assim, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitos impedimentos, mas eu quero dizer a você que Deus pode usar a sua vida, se você estiver disposto. Deus pode fazer isso. Deus tem chamado surdos. Eu creio que Ele tem chamado pessoas surdas, mas eu creio que Deus também tem chamado pessoas ouvintes para se disporem e usarem as suas mãos para evangelizar este mundo perdido. Surdos e ouvintes, intérpretes e ouvintes, intérpretes e surdos. Mas eu creio que a bênção do Senhor é que enquanto aqui a população surda tenha conhecido Jesus, acolá também estarão conhecendo o Senhor Jesus. E eu gostaria de orar com vocês, ouvintes, que vocês estejam abaixando suas cabeças agora. Ouvintes, e meus irmãos que estão aqui, e surdos que olhem para mim neste momento. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Ele já tem um plano para a sua vida. E Ele quer usar você grandiosamente em missões. Eu creio nisso. Vamos orar. Maravilhoso Pai, Deus eterno. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus que está conosco. O Senhor é um Deus que tem tudo sob controle. O Senhor é aquele que tem chamado, que tem preparado o nosso coração. Deus, o Senhor tem mostrado claramente, Pai, a necessidade do mundo. Mas eu creio também que o Senhor é aquele que convence as pessoas, que mostra a necessidade a elas e que abre a sua visão, a sua visão e o seu coração. Senhor, que o diabo não tenha lugar aqui para fazer com que preocupações como dinheiro, trabalho, futuro estejam atrapalhando a decisão do teu povo. Que hoje, Senhor, pessoas estejam dizendo sim ao Senhor. Sim, retire o sentimento egoísta dos nossos corações. Retire, que nós possamos a cada dia entregarmos a nossa vida diante do Senhor, até o final, com dedicação e coragem, porque nós estaremos recebendo uma coroa das tuas mãos, Pai. E nós cremos neste presente, Senhor. Nós queremos te obedecer, nós queremos obedecer ao teu chamado e à tua vontade. Queremos afastar a nossa mente das coisas que atrapalham a nossa vida aqui. Nós queremos estarmos unidos contigo. Nós queremos nos unir contigo e fazer o teu reino crescer neste mundo. Nós queremos anunciar o teu evangelho a todos os povos, línguas e
nações. Nós queremos ir a todos os lugares, em sinais, ó Pai, falando a língua de sinais, sem nenhum medo, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos livra de todo medo, e o Senhor tem nos dado a autoridade e o poder para falarmos das tuas grandezas. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te agradeço. Abençoe a cada um aqui que tenha esse chamado específico para o mundo surdo, que tenha entendido hoje isso, que através da fé, no nome do Senhor Jesus, que os seus sonhos sejam concretizados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Nós que temos totais condições, precisamos aprender a glorificar o Senhor em todos os momentos. Glorificar o Senhor pela vida completa, pela vida plena que Ele nos dá. Por favor, eu gostaria de chamar a professora Durvalina. Professora Durvalina. Entes mais queridos, encheu a alma toda de paixão tão sem medida pelas almas vivas que não sabem pra onde vão, mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou.
anteriormente, nós vamos pedir a você, se coloque em pé. Levante sua mão, ore pela serva de Deus aqui, para que ela seja o canal da bênção de Deus também, para a glória e honra do nome do Senhor. Pai querido, nós colocamos a tua serva nas tuas mãos. Usa poderosamente esta vida que tem sido colocada no teu altar para instruir o teu povo, para orientar o teu povo. Usa poderosamente que o teu povo seja enriquecido através desta ministração, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, saudamos a todos no nome precioso do Senhor Jesus. Quero dizer também da minha alegria de participar deste congresso, por ver que na história da igreja Retida da Promessa, o Senhor começa a fazer coisas novas, principalmente com a visão alargada na área de missões nacionais e transculturais. Parabenizamos a pastor José de Oliveira, todos da comissão que estão organizando este programa, este evento, pela forma como tem trabalhado e como tem trazido para nós um enriquecimento de comunicação esses dias, um lugar tão aprazível, tão abençoado, tudo muito bem organizado. Deus abençoe vocês nesse ministério e que haja muitos frutos desta conferência. Nós cremos que o Senhor está fazendo isso, não é verdade? Já tivemos uma demonstração aqui de pessoas vindo à frente, se comprometendo com o desafio missionário. Nós fomos desafiados agora pelo testemunho e também pela chamada que foi nos dada, pela advertência que nos foi dada com relação ao mundo dos surdos mudos. Deus tem algo a fazer através de nós. E somos nós responsáveis para que todos os povos da terra conheçam o Senhor Jesus. Nós agradecemos muito a Deus por esse tema. Quando ouvi, eu louvei a Deus, porque isso comprova o que está no coração de Deus e foi comunicado ao coração dos irmãos. O propósito de Deus que todos sejam o seu povo. E eu queria que todos nós pudéssemos repetir essa frase. Eles serão o meu povo. Vamos dizer todos juntos? Eles serão o meu povo. A gente pode dizer mais bonito, verdade? Eles serão o meu povo. Deus está interessado em usar sua vida para que eles, os que ainda não são, sejam o povo dele. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra que nos ensina o teu propósito. O propósito de fazer o teu nome conhecido em toda a terra, para que todas as nações da terra venham a ti e sejam o povo do Senhor. Nós pedimos que nosso coração agora esteja aberto para receber a tua palavra. Dá-nos, Senhor, uma mente ávida para perceber o teu propósito. Dá-nos um coração disposto a obedecer e dá-nos a graça de nos colocar debaixo do teu comando. Em nome de Jesus. Amém. Oh, desculpa. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, eu queria que você abrisse a palavra, texto já bem conhecido, mas eu queria ainda nos reportar a ele, em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor fala a Abraão e diz: te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nesta versão NVI, todos os povos da terra, por meio de você, serão abençoados. Eles serão meu povo, se nós, como filhos de Abraão, fomos chamados por Deus para o cumprimento desse propósito e trazer os povos ao conhecimento do Evangelho, possamos também cumprir a nossa missão. Quando Deus chama Abraão, chama com o propósito de abençoar, através dele, todas as famílias da terra. Nós temos esta responsabilidade, porque foi para isto que o Senhor nos chamou. Nós ouvimos, com toda a sabedoria que Deus tem dado, Dr. Shedd, sobre a autoridade e o poder para irmos cumprir a missão. Só podemos ir com autoridade e poder. Ouvimos do pastor Humberto Aragão a necessidade de irmos tratados por Deus, temendo a Deus e nos colocando no seu altar, colocando tudo que somos e temos para poder ir. E nós queríamos refletir com vocês, nós que estamos indo, que Deus estamos levando para que estes povos o reconheçam como Deus e possam se tornar povo de Deus. Que Deus deve nos levar aos povos da terra? Os animistas, como nós conhecemos, nós sabemos, adoram a criação. A maioria dos povos da terra, a maioria das religiões são sincretistas, colocam um tanto de animismo dentro da sua doutrina. Mas todas as religiões da terra precedem ou priorizam a criatura ao Criador. Isso é uma verdade. As religiões ocidentais são as orientais. Priorizam a criatura ao Criador. É o lamento de Deus e o que Deus fala através de São Paulo, capítulo 1 de Romanos, verso 18, quando ele diz que aí Deus se revela por causa disso, porque o homem prioriza a criatura no lugar do Criador. Mas para irmos e alcançarmos estes povos, precisamos levar um Deus que deve ser temido, porque o propósito de Deus é que ele seja temido entre todos os povos da terra. Em 1 de Reis, capítulo 8, quando Salomão agradece e louva a Deus na inauguração do templo, ele diz assim, no versículo 41, quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, e que vem de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus no lugar da tua habitação e atende o pedido do estrangeiro, aquele que não é povo, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, para que temam o teu nome. Primeiro, que Deus estamos incumbidos de levar aos povos para que eles se tornem povo. Um Deus que deve ser temido e temido pelos seus feitos. É isso que Salomão diz aqui. Eles temem por quê? Porque ouvirão o teu grande nome, da tua
tua mão poderosa e do teu braço forte. Esse Deus é temido pelas suas obras. Deus é temido por aquilo que Ele faz. Porque aquilo que Ele faz, nenhum outro pode fazer. As imitações os espíritos malignos fazem e procuram imitar a obra de Deus. Mas as obras do Senhor são sinais e não apenas obras. São sinais e não apenas milagres. Porque os sinais de Deus identificam o caráter exclusivo, o caráter santo, o caráter puro, o caráter do nosso Deus. Fazer o Deus conhecido através dos sinais. Nós encontramos Deus chamando Moisés para tirar o povo do Egito. E quando Deus chama Moisés, tem toda aquela preocupação de como é que ele vai ser aceito. E ele pergunta, mas se o povo perguntar qual é o teu nome, o que é que eu digo? E o Senhor diz, fala que eu sou o que sou. Mas depois, no capítulo 4 de Êxodo, nós encontramos Moisés ainda dizendo, eles não vão acreditar. E aí o Senhor diz, isto é para que acreditem. E o Senhor deu sinais na mão de Moisés, para que através daqueles sinais, o povo de Israel crescesse. O povo pudesse crer. O povo cresce que Deus é o Deus que enviava Moisés para livrar o seu povo da escravidão. Interessante essa relação. Primeiro Deus se identifica e depois Deus dá os sinais. O Deus dos sinais precisa ser identificado. O poder, Dr. Shed, que nos precedeu, falou que o poder é a manifestação das obras de Deus. Esse poder, ele só pode ser genuíno se ele caracterizar o verdadeiro Deus que nós devemos anunciar. Deus é o Deus eu sou. Primeiro eu sou, para depois se manifestar com sinais e prodígios. Estamos necessitando de pregadores, de missionários que preguem, que evangelizem, que falem de um Deus que faz milagres, mas que os seus milagres identificam o Deus da criação, o Deus da revelação natural, mas também o Deus da revelação sobrenatural. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo para cumprir a missão redentora, diz o apóstolo Pedro que ele andou por toda parte fazendo o bem. E muitos milagres o Senhor Jesus realizou. Mas em todos os seus milagres, ele apontava para o Pai. E nunca apontou para si mesmo. Ele identificou o Deus que ele veio revelar. Ele identificou o Deus que é o Deus verdadeiro Salvador para toda a humanidade. A mensagem provoca a expectativa da manifestação da mão de Deus. Quando Paulo e Barnabé chegam em Listra, vocês conhecem a história, capítulo 14 de Atos. Quando ele chega naquela cidade, Deus o usa para curar um paralítico de nascença. E por causa daquele grande milagre, a cidade toda ficou alvoroçada. E eles quiseram identificar Paulo e Barnabé como deuses, o Hermes e o Deus Zeus. Mas aqueles dois servos do Senhor impedem qualquer manifestação de louvor, de glorificação, e eles dizem: nós somos homens como vocês. Agora nós viemos para anunciar
as boas novas. Eu queria chamar sua atenção para isso. No capítulo 4, versículo 15. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. E estamos trazendo as boas novas. A prioridade da missão é a anunciação das boas novas. E na anunciação das boas novas, com clareza, com uma argumentação sábia, com uma apologia consistente, com uma palavra convincente, pelo poder do Espírito Santo e pela manifestação da sua graça, os povos hão de reconhecer que o Senhor é o nosso Deus e que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra, primeiro, a anunciação como prioridade, porque o Senhor Jesus diz, e está em Marcos capítulo 16, eu sei que para os exegetas há dificuldades no texto, mas o texto lá de Marcos diz que os sinais seguirão aos que creem. Aos que creem. Os sinais seguirão, mas a prioridade é a anunciação da palavra, porque os sinais identificam que a mensagem é verdadeira. É um milagre, os sinais que identificam que é Deus quem está falando através da sua boca. E que nós podemos fazer diferença onde estivermos, porque temos uma mensagem que não é apenas uma filosofia de vida, que não é apenas mais uma doutrina ou mais uma religião a ser proclamada. Existem milhões, não são milhares, são milhões de deuses na Índia. Para que mais um? Alguém já perguntou, por que mais um? Nós não estamos indo para levar mais um Deus que se equipara aos deuses da Índia. Nós estamos levando uma mensagem única e exclusiva, que pode ser confirmada pelos sinais da sua mão poderosa, de um Deus que é único e absoluto. Para que Deus seja temido, é necessário que expressemos o seu poder através da nossa vida, da nossa conduta, das nossas ações e reações, de uma mensagem que pode ser confirmada pela manifestação da sua graça e do seu poder. Quando falo, meus irmãos, em poder, manifestação do poder de Deus, não estamos pensando apenas em cura, porque nem todos têm dom de cura, eu mesmo não tenho. Mas uma coisa é certa, sinais de Deus não se refere apenas a milagres. Sinais de Deus é identificação da operação da sua mão poderosa em diversas formas. De forma subjetiva ou objetiva, no seu testemunho, às vezes sem muitas palavras, mas você pode identificar que há um sinal de Deus, de um Deus que opera na sua vida. Um Deus para ser temido. Quando o apóstolo São Paulo e Barnabé chegam em Listra, como já dissemos, eles colocam-se como homens iguais a qualquer um, porque ele releva aquele que fez o sinal. Por que estamos voltando a isso? Porque queremos dizer que o enviado está acima do sinal. Muitas vezes perguntamos por quê tantas pessoas estão fazendo missões e nós temos visto tão poucos sinais. O enviado está acima do sinal, que quer dizer, Moisés, quando o Senhor disse, eu vou provar que através de sinais eles vão reconhecer que sou eu que estou enviando você. E ele disse, joga tua vara no chão. E aquela vara se transformou em serpente, e a palavra diz que Moisés fugia dela.
Porém, o mesmo Deus diz, pega, e ele pega na vara que estava transformada em serpente e ela se torna-se vara. Ele fugia dela, mas ele foi e pegou dela. O que nós queremos ressaltar é que a autoridade do enviado dada por Deus revela-se na manifestação do poder de Deus quando ele enfrenta aquilo que ele mesmo tinha medo e Deus é glorificado. É nesses contrastes da fraqueza humana, da fragilidade humana com o poder de Deus que Deus é manifestado e é glorificado. Está acima do sinal. Quando Paulo não aceita Maria, ele mostra que está acima do sinal. A prioridade da missão é a proclamação das boas novas. É a segunda relevância que eu quero dar a essa questão. A prioridade da revelação das boas novas. Quando perguntou a Paulo, por que é que você não aceita o nosso louvor, nossa gratidão? Paulo diz assim, eu não vim aqui, não foi para fazer milagres. Ele não falou isso, mesmo tendo feito. Ele disse, nós viemos aqui para pregar a boa nova. Agora, a boa nova pode ser e deve ser autenticada pelo Senhor. E a terceira relevância que eu quero dar é que a mensagem, ela deve cumprir o propósito de tornar Deus temido entre todos os povos da terra. Deus precisa ser temido pelos seus feitos, pelas suas obras magníficas, poderosas, gêneros em todo o mundo. Mas a segunda coisa que queremos ater, o propósito de Deus é se tornar temido através de você, para que os povos se tornem, a gente se torne o povo de Deus. Mas é necessário então levar o Deus que deve ser temido, mas também revelar um Deus que é soberano sobre toda a terra. A soberania de Deus precisa ser revelada através da nossa missão. A nossa missão é levar ao mundo um Deus que é soberano. Soberano é aquele que diz e nós obedecemos. Interessante, nós estamos vivendo um tempo na história da igreja brasileira, onde as pessoas estão trocando os papéis. Parece que Deus é o servo e nós somos os soberanos. Porque nós ouvimos aquelas orações de decretar o seu desejo, a sua vontade, para que Deus cumpra. Uma preocupação muito grande devemos ter com esse tipo de atitude, porque o nosso Deus, o Deus que quer tornar os povos da terra seu povo, é um Deus soberano, que deve ser temido, mas também é um Deus que tem poder de decretar, tem autoridade para decretar aquilo que Ele determinou para a sua vida e para a minha vida. Um Deus poderoso, porque é soberano. Deus é soberano porque seus propósitos se cumprem. Meus irmãos, nós não estamos aqui apenas para passar alguns dias em uma conferência. Nós estamos aqui porque nós cremos que essa palavra profética há de se cumprir. Que os povos da terra se tornarão do Senhor. Amém? E os reinos da terra se tornarão do nosso Cristo. Aleluia. Nós estamos aqui porque cremos que essa palavra será cumprida, a palavra de Zacarias. E ela está se cumprindo. Porque os povos não alcançados estão diminuindo. Eu estava no início do movimento AD 2000, nós dizíamos que era 12 mil povos não alcançados. Depois dizemos 8 mil povos não alcançados. E vocês têm na parte de vocês, no auditório, dando 2.217
7 povos que ainda não foram tocados pelo Evangelho. A igreja está cumprindo a sua missão, mas ainda há muito para fazer. Há muito para fazer. E nós precisamos entrar nessa batalha, mas crendo que o propósito de Deus se cumpre porque Ele é soberano. Quando Ele decreta, quem pode invalidar? É isso que pergunta Isaías. E Jó, no capítulo 42, 2 diz que o Senhor, os seus propósitos não podem ser frustrados. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Alcançar os povos da terra é plano de Deus, não é nosso, não é o plano da igreja. Agora é tarefa da igreja. Através da igreja, Deus cumpre o propósito de alcançar os povos. E eles serão o povo do Senhor. Porque Deus é soberano para fazer. E seus propósitos não são frustrados. Mas Deus que é soberano, Ele também é soberano porque Ele controla os fatos e Ele escreve a história. Não podemos ir aos povos sem esta consciência de que o nosso Deus é quem controla todos os fatos do mundo e é quem controla a história. A mudança no Oriente, a mudança no leste europeu, as mudanças no Oriente, como aconteceu da igreja em Coreia do Sul, que no início do século passado, um país totalmente budista, e hoje a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. As 7 maiores denominações do mundo estão ali na Coreia do Sul. O mundo inteiro caiu. O mundo comunista se abriu. E nós sabemos que os fatos da história, sejam políticos, socioeconômicos, Deus não perde controle de nenhum, porque o nosso Deus é quem governa nações. Gorbachev não foi o responsável pela queda do comunismo. O nosso Deus ouviu as orações do seu povo, porque a igreja orou em todo o mundo e as coisas aconteceram. O comunismo caiu e ainda está na China, na Coreia do Norte. Mas uma coisa é certa, não há portas fechadas para o nosso Deus. Porque na China o maior crescimento da igreja evangélica está na China. A maior igreja, a segunda maior igreja do mundo é a igreja da China. Mesmo um país dentro do regime comunista. Deus é quem controla as nações. E para Deus não tem portas fechadas. Deus governa as nações, está muito claro na experiência de Daniel. No capítulo 2, versículo 1, nós encontramos ali que o rei Nabucodonosor teve uma visão, aquela estátua. E depois que daquela preocupação para a interpretação da estátua, Daniel chega com toda humildade, mas com a autoridade de Deus. E ele revela o sonho para Nabucodonosor. E naquela revelação do sonho, eu queria ler para você, porque eu acho tremenda esta declaração de Daniel. No capítulo 2. Depois ele diz no versículo 44, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo, e destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Deus revelou a Daniel todos os reinos do mundo, a história dos reinos que ainda vão se cumprir, desde Daniel até hoje, e ainda virão a se cumprir.
Mas uma coisa é certa, Deus deixou claro para Daniel e para nós que o seu reino não será destruído e ele subsistirá para todo sempre. Esse reino de Deus, diz aqui no versículo 45, na visão dele é uma pedrinha que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, mas esmigalhou os outros reinos. Meus irmãos, nós somos os privilegiados de participar da proclamação de um reino que subsistirá para sempre. Porque todos os reis da terra se dobrarão ao Senhor. E aí nós poderemos engrandecer o nosso Deus com povos de toda língua, povo e nação. E poderemos dizer, eles que não eram povo, não eram povo, agora são povo de Deus. Porque o reino de Deus subsistirá para sempre. O nosso Deus é soberano, rei entre todos os povos da terra. Ele é soberano porque seu plano será estabelecido. O plano salvífico de Deus. O seu plano pré-estabelecido é provisão de Deus para a salvação de todos os povos. O interessante é que quando Pedro se levanta no dia de Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 2. Ele diz para as autoridades ali presentes e todo o povo ali presente que Deus não se surpreendeu com a morte de Jesus. A morte do Senhor Jesus não foi um fato que fugiu ao controle do nosso Deus. E não foram os homens responsáveis por a sua morte. O apóstolo diz assim: este homem que foi entregue pelo propósito e predeterminação de Deus. Vocês, com a ajuda dos homens perversos, mataram. Mas ele diz que ele foi entregue por propósito predeterminado pelo Senhor. Porque Deus determinou que o Senhor Jesus fosse a provisão, o Cordeiro Pascal, para a salvação de todos os povos da terra. Aí em Atos 4:12 ele diz, porque não há salvação em nenhum outro. Por isso que nós temos a missão de fazer Jesus conhecido. Porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado para os homens, a não ser o nome de Jesus, que pode salvar a todo que crê. Nossa chamada é fazer Deus temido pelos seus feitos, Deus conhecido pela sua soberania e um Deus provedor de uma salvação eterna, exclusiva na pessoa de Jesus. Que Deus, que revelação de Deus vamos levar aos povos para que se tornem povo de Deus? É esse Deus que precisamos pregar. Vou ser rápida, mas eu preciso seguir que Deus alcança todos os povos da terra. Por quê? Porque Deus chama um povo que não é povo. Isso Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Vós que não ereis povo, agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Porque para Deus não há acepção de pessoas. E o apóstolo São Paulo também diz isso, mostrando que não há grego, nem bárbaro, sábio, ignorantes, porque a todos o Senhor oferece a sua salvação. Deus proclamou a sua salvação, proclama a sua salvação a todos os povos sem acepção de pessoas. Então Deus chama, Deus inclui os gentios para ser povo. E foi isso que dificultou muito a compreensão dos judeus.
Como pode aqueles que eram excluídos da sociedade judaica se tornar um só povo? Mas é exatamente este o propósito do Senhor. Ele chama e torna um só. Aproxima as culturas, porque Deus não tem diferenças, não vê diferenças de cor, de raça, de poder aquisitivo, estado social. O Senhor ama a sua criação e todos são criação da sua mão poderosa. Por isso, ele chama todos, ele aproxima todas as culturas e ele quebra as barreiras de separação. A palavra nos fala isso com muita clareza. Em Efésios, capítulo 2, o apóstolo São Paulo diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, faz um só, e destruiu a barreira e o muro da inimizade, com o objetivo de criar em si mesmo, dos dois, um só homem, fazendo a paz e reconciliando com Deus, os dois, em um só corpo por meio da cruz. Ele veio para anunciar a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Por meio dele, todos nós temos acesso ao Pai. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, você pode dizer do barulho, isso é uma coisa muito clara, que todos nós temos plena consciência. Deus não faz acepção de pessoas e Ele quer alcançar a todos. É verdade. Eu creio que vocês têm essa consciência. Mas nós estamos numa conferência missionária onde nós precisamos lembrar que na hora que nós vamos lidar com as pessoas diferentes da nossa cultura, que age, que pensa, que faz as coisas diferentes do nosso modo de fazer, nós temos muitas dificuldades de vê-las como obras da criação de Deus e perceber valores culturais que devem ser aderidos à nossa própria maneira de viver e identificarmos com aqueles que agem, falam e pensam diferente de nós. Entre a consciência e a experiência há uma grande distância. É verdade, o apóstolo São Pedro, mesmo depois do Pentecostes, viu ali tantos de diferentes nações se converterem, mas quando Deus o chama para ir com aqueles homens à casa de Cornélio, ele relutou. E foi preciso Deus preparar seu coração antecipadamente. E quando ele chega na casa de Cornélio, que ele vê o poder de Deus se manifestando ali, ele diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Eu estou chamando sua consciência, não apenas para sentimento intelectual, mas para a convicção de que as diferentes culturas e os diferentes povos são obra-prima de Deus e os valores não estão acima nem aqui dos nossos valores, mas devemos ver todos de uma forma una, porque Deus aproxima as culturas, como nós vimos ontem. A forma do africano dançar tão diferente da forma dos asiáticos dançarem. Você pode não se identificar muito bem com um, se identificar mais com o outro, mas a questão de valorização e de aproximação e de identificação com o povo para o qual o Senhor me chama é de suma importância. Perceber que é assim que Deus fez. Ama todos e precisa de você, que é diferente deles, para trazê-los como seu povo. Quando eu estive na Austrália, dentro da escola que eu estava, tinha uma missionária que não era nem aluna, nem professora, nem funcionária. E um dia eu perguntei: por que você está aqui? E ela disse: eu estou aqui em disciplina. Disciplina? E por quê?
porque eu era missionária na África e eu não tratava as pessoas como gente. E a missão me disciplinou, me trazendo de volta. É fácil dizer todos são povo, mas Deus quer nos chamar à consciência de que para fazer missões transculturais nós temos que trabalhar com as diferenças e nos identificar com as culturas, por mais estranhas que nós achemos, os seus costumes e o seu modo de ser e fazer. O nosso Deus ama todos e quer alcançar a todos por nosso intermédio. Eu vou lembrar apenas que o propósito de Deus de fazer todos os povos da terra seu povo, não estou dizendo em totalidade, porque nem todos serão salvos, estou dizendo em representação, vocês sabem disso. O propósito de Deus é cumprir através da igreja, quando ela é consciente da sua missão de proclamar a salvação. Consciente da missão. A nossa missão é proclamar. É proclamação. Antes de qualquer outro tipo de trabalho. Creio firmemente a necessidade de obras humanitárias, de termos projetos e estratégias variadas para alcançar os povos. Mas quero lembrá-los que a nossa prioridade é a proclamação da mensagem. Porque eu também conheci uma missionária australiana, que foi missionária na Etiópia. E ela foi como enfermeira. E eu perguntei, minha filha, quais as tuas experiências ali, como uma brasileira? O nosso desejo é saber o que foi que produziu. Não estou dizendo que a nossa preocupação deve ser números, mas quero dizer que nós temos que fazer diferença onde formos. E acostumada com o Betel, onde a evangelização era muito acentuada. Era isso que eu queria ouvir. E ela disse, como enfermeira, durante os anos que eu estive ali, eu só trabalhei no hospital ajudando as pessoas doentes. Glória a Deus pela sua disposição de ajudar os doentes. Mas uma coisa é certa, irmãos, para que o povo se torne povo, é necessário, mais do que ajuda humanitária, é necessária a proclamação da mensagem. Nós temos que nos comprometer em anunciar que Jesus é a provisão de Deus para a salvação. Senão o nosso trabalho não tem razão de ser. Porque fazer boas obras, muitos podem fazer. Madre Teresa de Calcutá fez muito mais do que muitas missionárias, e não sei nem se todas missionárias evangélicas. Devemos fazer muito, mas lembrando a prioridade da missão. A prioridade da missão é a proclamação a todos os povos. É a mensagem falada, vivida, que anuncia a boa nova. Foi isso que Paulo disse em Listra. Eu vim anunciar a boa nova. Cura e qualquer outro tipo de serviço é consequência. Porque a prioridade é a proclamação, o propósito de Deus para a igreja. É cumprido através da igreja, que é enfiada no modelo de Jesus. E eu vou só citar, porque não tenho mais tempo. Mas queria lembrar para vocês que o modelo de Jesus é o modelo encarnacional. Não vir para ser servido, mas para servir. Foi isso que ele disse, eu não vim para ser servido. Servir aos povos, mas servir com a vida. Não doando algumas coisas que podem ajudar a viver bem socialmente. Apenas podemos ajudar. E devemos fazer diferença no âmbito social também. Mas o maior bem que podemos
servir que podemos dar é comunicar a graça salvadora. De graça recebestes, de graça dai. O modelo de Jesus é servir, servo que não está ali para receber, mas para dar. E o que nós temos de mais precioso para dar é comunicar que há perdão no nome do nosso Deus. Enviada no modelo de Jesus e equipada com o poder e os dons do Espírito Santo. A igreja que vai aos poucos, ela precisa ir equipada com o poder de Deus e com os dons. Os dons foram dados para a manifestação desse Deus. Ele se torna conhecido através dos dons que ele nos deu e que através deles nós ministramos ao povo. E eu queria deixar para você uma liçãozinha de casa. Qual o dom que Deus lhe deu? A palavra fala de vários dons. Tem uma lista lá em 2 Coríntios 12. E muitas vezes a gente corre muito para essa lista de 2 Coríntios 12. Mas eu queria trazer-vos para a lista de Efésios capítulo 5. O apóstolo São Paulo põe ali 5 dons ministeriais. Evangelista, apóstolo, pastor, mestre. São 5. Onde você se encaixa? Qual o dom que Deus lhe deu? Temos também uma lista em Romanos capítulo 12. O dom de administrar, o dom de misericórdia, de liberalidade. Porque nós só podemos servir com o dom que recebemos. Porque nós não temos nada de nós mesmos para dar. Nós só podemos dar daquilo que recebemos. E os dons de Deus nos são comunicados para o cumprimento da nossa missão. Qual é o seu dom?